Boa tarde, nós estamos aqui para gravar o vídeo de apresentação da disciplina de Física Prática 4. E o nosso projeto que a gente fez em conjunto, pela proposta do Roberto, eu sou o Daniel, é sobre a impressão 3D do interferômetro Mach-Zehnder. Pode passar, por favor? Bem, num primeiro momento a gente vai estar fazendo um breve resumo, uma breve recapitulação do que é a interferometria, né? E para isso, pode passar, a gente precisa discutir o que é interferência, né? Interferência é um fenômeno não necessariamente óptico, ele é um fenômeno principalmente ondulatório, onde você tem duas ondas de mesma natureza que quando ocupam o mesmo ponto no espaço e, obviamente, ao mesmo tempo, elas tendem a influenciar uma na outra, geralmente ou interferindo de maneira construtiva, ou seja, a amplitude soma uma com a outra, ou de maneira destrutiva, de maneira que a amplitude reduz, no fim das contas. Acho interessante destacar que esse termo interferência foi cunhado pelo Thomas Young em 1801 e ele vem da ideia de ferir-se mutuamente, né? É um neologismo que ele criou na época com a ideia de que as ondas ocupam o mesmo espaço e elas, querendo ou não, elas danificam umas outras, fazendo com que elas percam sua forma original. Thomas Young, quando ele vai demonstrar o que é esse fenômeno da interferência, ele faz com que várias ondas planas, e isso você consegue, onda plana obviamente é uma aproximação, mas você faz com que, se você pega uma fonte de onda muito distante, quando ela chega em um certo ponto, para certas distâncias ela parece plana, como é o que está acontecendo nesse GIF verde aqui. E ele incide justamente num separador, onde você tem duas cavidades bem pequenininhas, onde a partir dali vão naturalmente começar duas ondas diferentes. Só que por essas ondas terem a mesma frequência, essas ondas têm a mesma frequência, mas estão em pontos diferentes do espaço, com a sua origem, e na medida em que elas vão se encontrando no espaço restante, você pode ir vendo como elas vão interferindo uma na outra. Isso daqui é o chamado de os Double Slit Experiment. Eu esqueci como é que se fala em português, se o Roberto quiser complementar. O que acontece é que nós temos aqui você tem uma esquematização no meio. Como é que funciona isso? Ou seja, você tem um ponto de origem da primeira onda, depois ela que é no ponto A, depois ela bate no ponto B e no ponto C, formando duas novas ondas. E essas ondas geram um padrão de interferência, como você pode ver no anteparo F ali. Isso daqui, do lado, você tem uma interferência feita com laser. E o que acontece, você tem na primeira imagem, a imagem de cima, quando você tem somente uma fenda, então o laser não gera interferência nenhuma, ele passa e à medida que você se afasta do ponto central dele, a intensidade luminosa decai. Enquanto que quando você tem duas fendas, você pode perceber como, pelo fato das ondas se interferirem, ela gera franjas escuras e franjas muito mais claras. E você pode perceber também mais ou menos a posição das duas fendas nesse processo. Esse fenômeno ele pode ser utilizado para diversas coisas e depois a gente vai entrar um pouquinho nas aplicações diretas da interferometria. Mas a interferometria em si é a utilização da interferência para você conseguir realizar certas medidas, certo? Então, medida através de interferência. Pode passar o slide, por favor? A gente tem alguns exemplos aqui reais de interferência. Esse da esquerda são interferências circulares, com vários tipos de lasers diferentes, né? E você consegue gerar todos esses padrões dependendo da montagem que você faz da sua interferência. E o da direita um padrão de interferência de fenda dupla feito com luz do sol, onde você pode ver também os vários comprimentos de onda diferentes aparecendo. E no centro, com a maior concentração de luz, é onde está a luz perfeitamente branca, né? Bem, pode passar para o próximo. E existem várias maneiras de você construir o interferômetro. E esses interferômetros realizam diferentes funções, têm diferentes aplicações.
O primeiro, que está demonstrado aí em cima, eles são... ele é justamente o interferômetro de fenda dupla, que a gente chama por divisão de frente de onda, porque justamente você tem uma frente de onda sendo dividida em duas novas ondas, para que depois elas tornem a se interferir. Isso significa que elas têm um grau de coerência por elas virem da mesma onda original. Naturalmente, esse exemplo que está dado na imagem não é uma interferência de ondas, é uma interferência de partículas, como a gente vê depois em mecânica quântica, que é uma possibilidade. Mas a montagem é a mesma. Se você faz isso com luz, você vai obter o mesmo resultado. Logo ali no canto superior direito, a gente tem o que a gente chama de interferômetro de Michelson. Talvez seja o mais famoso hoje em dia. Ele consiste justamente na saída. Você tem o laser, você tem, né, a fonte de luz saindo de um certo ponto e ela reflete parcialmente, quer dizer, e ela é dividida, né, no meio espelho, ou seja, no divisor de feixes. Então metade passa reto e metade é refletido em 90 graus. E depois eles tornam a ser refletidos no mesmo ponto desse mesmo divisor de feixes para se recombinarem e serem detectados, né, ali a 90 graus do emissor original. Isso significa que se eu aproximo o espelho M2 ou se eu afasto ele, eu consigo um diferente padrão de interferência, porque o caminho óptico vai ser diferente. E perdão, volta duas imagens ali, volta dois slides aí. E o que acontece é o que está demonstrado nesse GIF, que infelizmente é mais rápido do que eu desejava, mas que à medida que eu afasto o espelho, a posição dessas ondas vai mudando, certo? Porque ela tem uma certa ciclicidade, mas o caminho óptico vai definir em que ponto de diferença essas ondas vão estar quando se encontram. Então eu sou capaz de gerar todos esses padrões diferentes de interferência, desde uma interferência totalmente destrutiva até uma interferência perfeitamente construtiva e seus entremeios também, certo? Outro padrão, outro modelo de interferômetro é o de Fabry-Perot. Ele é baseado na reflexão parcial sucessiva de uma mesma fonte de onda. Então, o que ele vai fazer é uma fonte de luz difusa pode ser concentrada através de uma lente no mesmo ponto e quando ela atinge esse ponto, você pode fazer com que ela seja parcialmente refletida por um espelho e depois inteiramente refletida por um espelho anterior. O raio refletido, parcialmente refletido, volta a ser integralmente refletido por um outro espelho. E depois você recombina todas essas ondas novamente com uma lente posterior, como está demonstrado nesse esquema. E aí você também gera um padrão de interferência. Como você pode ver nessa própria imagem, são padrões, nesse caso, são padrões de referência de interferência circulares. E o interferômetro, que é a estrelinha desse trabalho, o Mach-Zehnder, onde você tem uma montagem que, pelo menos ao meu ver, é muito semelhante à montagem do Michelson. Ele usa do mesmo princípio de recombinação, de divisão e recombinação em divisores de feixe, onde você tem um laser incidindo no primeiro divisor de feixes, que vai espalhar para dois espelhos, que vão refletir para um segundo divisor de feixes. E o que está demonstrado nesse GIF é justamente que se você é aquele princípio é aquele paradoxo, um dos primeiros paradoxos da mecânica quântica, onde quando você sabe o caminho que o fóton percorre, não acontece interferência e você detecta ele nos dois detectores. Agora, quando você não sabe o caminho, ou seja, se o fóton pode ter ido ou pela esquerda ou pela direita, ele sempre vai chegar no mesmo detector. E a explicação desse fenômeno só pode ser dado em termos quânticos. O que, o que acontece é que esse GIF em especial, ele mostra basicamente um exemplo para fótons, para quantidades extremamente pequenas de fótons sendo feitos. Quando você tem um feixe contínuo de luz e uma quantidade incontável de fótons, né, ou seja, simplesmente um feixe contínuo, o fenômeno vai acontecer de maneira que a depender
a depender do caminho óptico que um dos feixes vai fazer, você vai ter o feixe saindo ou nos dois detectores ou em um dos detectores. E isso você consegue fazer variando também a distância do espelho e o ângulo dele. Só que essas variações, vale sempre dizer, tem que ser ínfimas, porque elas têm que ser, de certo modo, proporcionais praticamente ao comprimento de onda, às diferenças de comprimento de onda dos feixes, né? Então você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Normalmente, quando você está ajustando um sistema desse, você só dá um toque no espelho e ele já modifica todo o padrão de interferência. Se você respira em cima do feixe de luz, você também modifica o padrão de interferência. Então é uma máquina extremamente sensível, que pode ser usada para aplicações extremamente sensíveis. Falando em aplicações interferométricas, assim, como que a gente pode usar as medidas realizadas com interferência para medir outras grandezas físicas, eu separei aqui alguns exemplos de trabalhos que utilizaram o interferômetro, especificamente de Mach-Zehnder, porque é o foco do nosso trabalho, mas existem várias aplicações com outros, né? Por exemplo, a detecção das ondas gravitacionais foi feita com o interferômetro de Michelson, em uma escala muito grande. Mas o primeiro exemplo, a primeira aplicação que eu tenho aqui é como um sensor de índice de refração. Igual o Daniel falou, o Mach-Zehnder ele é baseado na diferença de caminho óptico entre os feixes que vão para um lado, para um braço do Mach-Zehnder, e o que vão para o outro lado. Então, se eu colocar uma amostra, por exemplo, em um dos braços que não tiver na outra, isso vai causar uma diferença de caminho óptico. Então, vai existir uma diferença de fase relativa entre esses dois feixes que vai gerar uma interferência. Então, essa aplicação, por exemplo, feita em 2019, era um interferômetro muito pequeno, da ordem de poucos micrômetros, onde tinha uma pequena cavidade aqui que passava um fluido, e o fluido só passava em um dos braços. E aí, quando o fluido passava, a luz atravessava esse fluido e do outro lado não, só atravessava o plástico do interferômetro mesmo. E aí, como existia essa diferença de índice de refração entre um braço e o outro, gerava um certo padrão de interferência, a partir do qual a gente conseguia medir exatamente qual era o índice de refração de cada fluido usado. Uma outra possível aplicação é usar o interferômetro de Mach-Zehnder como um sensor de pressão, porque existe um efeito chamado efeito fotoelástico, que basicamente é um efeito que ocorre em dielétricos, que, dada uma certa deformação, ele pode... o material sofre certas modificações nas suas propriedades ópticas, como o índice de refração, por exemplo. Então, como esses sensores normalmente funcionam eles deixam um dos braços, nesse caso aqui, era essa parte de trás, sobre uma base fixa, e o outro braço, o braço da frente, sobre uma base móvel presa em um diafragma. Então, quando esse diafragma infla, gera uma certa deformação nesse braço. Essa deformação muda o índice de refração de um dos braços em relação ao outro, e isso já é o suficiente para gerar um padrão de interferência também. E aí a gente usa esse padrão de interferência para medir precisamente essa diferença de pressão aplicada em cada uma das situações que você usou o diafragma. E uma outra aplicação possível é como sensor de temperatura. Esse trabalho aqui de 2018, eles usaram o Mach-Zehnder em um termômetro muito pequeno. E o princípio também é bem parecido com o de pressão, só que o efeito é diferente. O efeito agora a gente chama de efeito termoóptico, e é a mudança do índice de refração de um meio de acordo com a sua temperatura. Então, você faz o laser, ou a luz, no caso, ser dividida. Uma parte passa por um meio que é sensível à mudança de temperatura. Nesse trabalho, eles usaram, por exemplo, um silicone que ficava em contato com a pele. Era uma camada que ficava em contato. E outra parte do feixe segue por um caminho termicamente isolado. Então, vai existir uma diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura, por conta do efeito termoóptico, gera uma diferença de índice de refração, e essa diferença relativa gera um padrão de interferência mais uma vez.
essas são só algumas das aplicações de um interferômetro de Mach Zehnder. Existem outras possibilidades ainda, você pode agrupar esses interferômetros com outros sensores. Por exemplo, em túneis de vento, na aplicação de mecânica de fluidos, de estudos de aerodinâmica, esse tipo de interferômetro é bastante comum. Mas por que fazer um interferômetro de Mach Zehnder com impressão 3D especificamente? A primeira variável assim, que pesa bastante nessa escolha é justamente o custo. O custo de uma peça, vou ter uma peça representativa aqui, de uma empresa tradicional de optomecânica. Essa peça é um suporte também de componentes óticos, de espelhos, alguma coisa assim. O valor em reais aproximado dela é cerca de R$800. E a nossa impressão do módulo completo, a gente vai explicar um pouco melhor como é que funciona, por que a gente fez esse módulo e tal, mais para frente, mas o nosso módulo completo custou cerca de R$20, considerando já os parafusos, a mola. Então, o custo já é muito inferior. Já é algo que, a depender da aplicação, pode ser interessante. O segundo fator é a portabilidade, porque essa peça aqui, ela tem 45 centímetros. Ela tem 9 centímetros de comprimento nessa direção e mais ou menos 50 milímetros, 5 centímetros de altura. Então, ela é muito pequena e está muito relacionado com o terceiro fator, que é a construção modular. Que eu botei umas imagens de uns bloquinhos de montar, porque você pode realmente desmontar o seu interferômetro, colocar em uma caixa, por exemplo, e levar para fazer uma aplicação em algum lugar de uma maneira muito compacta. Você só depois monta eles de uma maneira bastante intuitiva. E um último ponto que eu acho que vale ser mencionado, que foi o fator que nos fez que nos levou a escolher a impressão 3D especificamente, é a flexibilidade de design. O que eu quero dizer com isso é, quando você faz uma peça em metais, por exemplo, existem certas limitações da própria estrutura dos metais, como a sua resistência mecânica, suas propriedades de condutividade elétrica, térmica e tal. Essas coisas podem ser impeditivos, a depender da aplicação que você quer usar. E quando você faz a modelagem da peça do jeito que você quer, você tem uma certa liberdade para você adaptar o desenho da peça para a maneira que ele for mais conveniente. Às vezes você consegue achar uma forma de fazer um alinhamento da peça de uma forma bem mais simples ou mais precisa do que o tradicional. Agora a gente vai falar um pouco da segunda parte do trabalho, que especificamente vamos falar da modelagem 3D, que foi o trabalho que a gente teve mesmo, assim, de aprender a modelar, criar o desenho e o formato das peças que a gente queria, fazer essa modelagem em si e depois a impressão, que está acontecendo ainda no momento que a gente está gravando o vídeo. Então aqui a gente tem uma representação de qual foi a montagem que a gente desenvolveu, certo? E antes da impressão, antes da gente imprimir, esse é o modelo que a gente tem acesso ao computador e que a gente vai, de certa maneira, apresentar aqui para vocês mais tarde, agora ao final do vídeo. Então nós temos aqui uma escolha por uma base hexagonal, que tem em si uma vantagem de preencher todo o plano, e que ainda pode ser adaptado com uma outra peça intermediária para conseguir uma outra variação angular também, diferente desses ângulos fixos internos que ela tem. O problema que a gente enfrentou em algum momento da montagem era que existe como você pode perceber, os suportes, né, para os divisores de feixe, para os espelhos, eles são transladados do centro da peça, né? E isso a princípio podia parecer como algum desafio para conseguir
fazer com que a peça, fazer com que as reflexões acontecessem nos pontos certos. Mas se você concentra todos eles voltados para o mesmo lado, ou seja, a translação do centro fica padrão na mesma distância e mesma direção, então você consegue, de certa maneira, resolver esse problema. Uma coisa, desde que você, óbvio, conserve os mesmos ângulos de rotação. A visão superior dá uma noção, com esses lasers traçados, com essas setas vermelhas traçadas, dá uma noção de qual é o percurso óptico que a luz vai fazer. E, naturalmente, você consegue aqui variar um pouco a distância desse espelho a partir da regulação do próprio suporte. E assim você consegue mudar o caminho óptico de dos raios, de um dos feixes de luz. Bem, e na imagem da direita você pode ver também a imagem em perspectiva do interferômetro de Mach-Zehnder que a gente propôs a montagem. Se tratando agora do design específico dessas peças, justamente você consegue preencher alguns dos objetos, como por exemplo a esfera e os tubos de apoio para o prendedor do espelho, e os parafusos em si não precisam ser impressos em 3D, você consegue substituir por diversos tipos de materiais que são também de fácil acesso. E se você quer uma estabilidade melhor, você pode também pegar materiais de maior qualidade, entre coisas assim. Tudo sempre dependendo da sua necessidade. Pode passar. E aqui a gente tem umas imagens representativas dos primeiros modelos que a gente conseguiu imprimir. Aqui a gente tem a imagem de um módulo completo, assim, com a base hexagonal, o poste e o suporte do espelho. Um espelho preso pelo suporte dele mesmo. Os parafusos para fazer a retangular, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E um laser. Esse não é o suporte assim, que a gente desenhou, é um suporte só para a gente fazer esse primeiro teste, se as funcionalidades dessa peça estavam certinhas e tal. Mas é uma primeira montagem, e aqui a gente tem uma primeira base hexagonal com um poste já impresso também. Aqui, então, a gente está no programa que a gente usou para fazer a modelagem 3D. É um programa gratuito de código aberto, chama FreeCAD. Eu estou usando a versão 0.19 dela, do programa. Caso alguém queira pegar os modelos depois com a gente e abrir. E aqui a gente tem a visualização do experimento completo, né? Dele todo montado, que foi aquela imagem que a gente viu no slide. Aqui a gente pode ver o suporte do laser. Cada componente tem a sua base. Então, isso que eu quis dizer quando a gente estava falando sobre as vantagens desse modelo, dele ser modular. Então, você pode usar esses componentes, todo esse módulo aqui, em uma outra montagem. Às vezes, você pode adaptar a distribuição dessas bases e montar um interferômetro de Michelson, por exemplo. É uma possibilidade. Aqui a gente tem o conjunto que compõe a base dos nossos módulos. É a base hexagonal com os seus pinos de encaixe e o poste, um poste cilíndrico móvel, né? Nesse modelo aqui a gente consegue ver exatamente onde é que ficam os parafusos. Por exemplo, quando eu aproximo, dá para a gente ver bem no centro, tem um parafuso aqui, que caso você queira montar esse experimento do jeito que a gente está propondo sobre uma mesa ótica, é possível, ou sobre uma tábua de madeira, tem essa versatilidade. E a funcionalidade dessa peça, na verdade, é um controle vertical do suporte dos componentes óticos. Desaparafusando esse parafuso, eu consigo mover o cilindro para cima e para baixo, e assim eu controlo a altura, a altura do ponto em que o laser vai encostar na componente ótica que estiver ali em cima. E aqui
é exatamente a parte do suporte dessas componentes óticas, já com os parafusos e como deve ser na montagem final. A principal funcionalidade dessa peça é que esses parafusos, bem entre essas duas peças em L, existe essa esfera aqui, azul, e controlando a distância entre essas placas com os parafusos, eu promovo um giro relativo entre uma peça e a outra. Então essa peça daqui vai ser a minha peça de referência, e controlando o giro do parafuso, eu consigo controlar o ângulo, no final das contas, da minha componente ótica. E isso, aliado com aquele controle vertical do poste cilíndrico, é o que nos permite fazer o alinhamento do Mach-Zehnder. Esses parafusos aqui são simplesmente para prender, para fixar essas partes nos postes de guia. E isso daqui é uma representação de uma componente ótica. Bem, como já foi adiantado, essa escolha do hexágono tem uma relação com a possibilidade de você preencher o plano, conferir uma certa estabilidade, e também você consegue distribuir ele ou montar ele em determinados lugares sempre com uma referência mais confiável de distância, de alinhamento, etc. E você consegue também readaptar ele com algumas peças intermediárias para mudar essa relação dos ângulos entre os módulos de encaixe, para que você possa fazer outras montagens, talvez fazer isso num interferômetro de Michelson ou ou colocar outros componentes também no seu circuito do interferômetro. Isso é uma escolha de design importante, assim como, por exemplo, o aumento da base, o aumento da espessura do prendedor, né, do espelho e do divisor de feixes, que permite uma estabilidade melhor dele com parafuso e encaixe na base hexagonal. Essa escolha de design é importante, a escolha de design dele cilíndrico foi importante para aquilo que o Roberto acabou de falar. E por fim, indo ali para o suporte do laser, isso. A gente teve algumas escolhas aí de design muito associadas à estabilidade. Então, a maneira de prender o laser com 3 pontos, né, 2 horizontais e um superior, de maneira que ele ficasse preso ao fundo da peça. Isso faz com que ele tremule menos, né? A gente consegue assim proporcionar a melhor estabilidade dele. E isso feito em 2 pontos também, para que ele não tenha outra possibilidade de variação, com uma variação ali pendular de outra maneira. E por fim, esse ponto no centro dele, esse ponto para um parafuso no centro dele, serve para caso você queira utilizar um laser como aquelas canetas, né? A gente, na verdade, fez esse suporte de laser pensando naquelas canetas que emitem laser que você pode comprar muito barato, por no máximo R$20, uma muito boa na internet. Mas geralmente, para você ativar elas, você precisa apertar um botão. Então a ideia é você centralizar o botão nessa parte e poder apertar ele com parafuso. Assim ele fica ativo sem a sua necessidade de estar em contato com o laser, tá bom? E você consegue de qualquer maneira prender, garantir a estabilidade dele pelos outros parafusos. As principais escolhas são essas. Você tem essas cavidades tanto perto do laser tanto na base do laser quanto na base dos espelhos e divisores de feixe, que são feitas com utilização de elástico de escritório ou algum elástico mais próprio que você conseguir encontrar, que vão poder fazer um ajuste angular dessas peças. Então, se você precisa de algum ângulo no laser ou variar um pouco o ângulo dos espelhos e das lentes, você consegue fazer utilizando dessas partes dentro dos módulos.